Olá, benditos! Sejam muito bem-vindos à continuação da nossa jornada juntos até o Apocalipse, no 12º dos 16 dias com o servo sofredor em Marcos. No capítulo anterior, vimos Jesus entrar em Jerusalém e ser ovacionado pelo povo. Agora, no capítulo 12, a atmosfera muda. Não há mais aplausos, mas sim confrontos diretos. Diferentes grupos tentam derrubar Jesus, mas em cada resposta, o servo sofredor revela que a sua sabedoria não é para a autodefesa, mas para revelar a verdade, custe o que custar. Jesus começa este capítulo sob os olhares atentos e ameaçadores dos principais sacerdotes, escribas e anciãos. Ele pronuncia uma parábola baseada em uma história que todos conhecem, registrada no livro do profeta Isaías. Ele fala de uma vinha protegida e bem cuidada. Note que em Marcos a narração é mais detalhada e mais sofrida do que em Mateus. O dono da vinha envia vários servos para receber o que era seu por direito, e todos foram mal recebidos e até mortos pelos lavradores da vinha. Então o dono da vinha envia seu filho amado. O uso do termo amado é uma conexão direta com as palavras do Pai no batismo e na transfiguração de Jesus. Marcos quer que seu leitor sinta a dor do Pai ao enviar o seu único e mais precioso tesouro ao encontro daqueles lavradores maus. Isso enfatiza o sacrifício do servo, que não é apenas um enviado, mas a própria essência do Pai entregue ao matadouro. Jesus sabe que ele é esse filho da parábola. Ele sabe que os líderes religiosos à sua frente são os lavradores maus que estão prestes a matá-lo. Em Mateus, essa parábola soa como um veredito judicial. Em Marcos, ela soa como uma despedida dolorosa. Jesus está anunciando a sua própria morte. Ele é a pedra rejeitada que se tornará a pedra angular. Ele vê a cruz cada vez mais perto, mas continua firme no cumprimento da sua missão. Ao terminarem de ouvir e entender a parábola, a reação dos líderes ali presentes não foi de arrependimento, mas sim de pensar em uma maneira de prender Jesus e matá-lo. Como a opinião pública os impedia de prender Jesus, os fariseus e os herodianos tentaram inverter a opinião pública contra ele. Usando uma pergunta astuta, queriam fazer parecer que Jesus concordava com o governo romano. A pergunta é lícito pagar tributo a César? Quase podemos ver os sorrisos maliciosos deles enquanto lançavam essa pergunta. Eles tinham certeza de que Jesus estava numa armadilha da qual não conseguiria escapar. Mas Jesus olha para a moeda e diz, em outras palavras, paguem seus impostos ao governo romano. Com isso, o servo ensina que o compromisso com o reino é maior do que qualquer sistema humano, mas que o serviço ao Pai exige integridade em todas as esferas da vida. A moeda pertencia a César porque sua imagem estava cunhada nela, portanto, deveriam dar a ele o que lhe era devido. E nós pertencemos a Deus, porque a sua imagem está cunhada em nós, portanto, devemos dar a ele o que lhe é devido. No caso específico dos judeus, uma vez que eles tinham as promessas de bênçãos e maldição da antiga aliança, se eles tivessem dado a Deus o que lhe era devido, nunca precisariam dar nada a César. O fato de estarem sob domínio romano era por causa do seu próprio afastamento do Senhor. A resposta de Jesus nos ensina que César não detém toda a autoridade. Quando o Estado nos pede algo que pertence somente a Deus, temos o dever de obedecer a Deus perante o Estado. Essa resposta de Jesus também estabelece os limites, regula os direitos e distingue a jurisdição dos dois impérios, do céu e da terra. Na resposta de Jesus, Deus foi glorificado, César ficou satisfeito, o povo foi edificado e seus críticos ficaram perplexos. Depois chegaram os saduceus. Os saduceus eram pessoas cultas, sofisticadas, influentes e ricas. Eles não acreditavam na imortalidade, em espíritos ou em anjos. Então apresentam um caso hipotético, quase absurdo, de uma mulher que ficou viúva de 7 maridos e depois morreu.
A pergunta era: na ressurreição, de qual deles será ela esposa? O objetivo da pergunta era fazer com que a ideia da ressurreição parecesse absurda. Mas Jesus responde de forma muito direta, identificando a raiz do problema deles. Eles erravam por dois motivos. Primeiro, por não conhecer as Escrituras. Eles liam, mas não compreendiam o sentido espiritual. E segundo, erravam por não conhecer o poder de Deus. Eles tentavam limitar o que Deus pode fazer ao que a mente humana consegue explicar. Com isso, Jesus revela que a vida na ressurreição é de uma ordem completamente diferente. Não haverá mais necessidade de casamento ou procriação, pois a morte não existirá mais. A relação será direta com Deus. Jesus cita as palavras de Deus, registrada em Êxodo, um livro que os saduceus aceitavam, onde ele diz: "Eu sou o Deus de Abraão." Ele não disse "eu fui", e isso prova que, para Deus, esses patriarcas continuam vivos. Mas preste atenção no versículo 28. Um escriba, vendo que Jesus respondeu bem aos saduceus, faz uma pergunta muito importante: qual é o principal de todos os mandamentos? Diferente de Mateus, onde a pergunta parece um teste técnico, em Marcos notamos um diálogo de respeito. Jesus responde como Shema: "Ouve, ó Israel, amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração." Em seguida, acrescenta o amor ao próximo como o segundo mandamento mais importante. A contrarresposta do escriba a Jesus foi certeira. É fácil pensar que a cerimônia religiosa e a devoção são mais importantes do que o amor a Deus e ao próximo, mas não é esse o caso. 1000 holocaustos vazios não significam mais para Deus do que um único ato de amor feito em seu nome. Quando o escriba concorda, Jesus diz algo que só Marcos registra: você não está longe do reino de Deus. O servo não veio apenas para ganhar discussões, ele veio para resgatar corações, mesmo entre aqueles que faziam parte do sistema que o perseguia. Em seguida, Jesus entra no templo e começa a ensinar. No meio do seu ensinamento, ele lança um desafio para calar aqueles líderes religiosos especialistas. Como podem os escribas afirmar que o Messias é apenas o filho de Davi? Citando as Escrituras, ele quebra a lógica deles. Ele mostra que o Messias não é um simples sucessor do rei Davi. Se o próprio Davi chama Cristo de Senhor, então ele é o Senhor de Davi, existindo antes de todos os reis e acima de todas as coroas. Logo em seguida, Jesus denuncia os escribas. Os escribas eram os estudiosos da Bíblia, da época de Jesus. Eles eram encarregados de preservar, aprender e ensinar a palavra de Deus ao povo. Eram homens em que o povo de Deus confiava. Mas Jesus diz que eles deveriam ter cuidado com os escribas. Ele deixa claro que odeia a exploração disfarçada de religião. Ele está prestes a dar a vida pelos pobres, enquanto os escribas estão ocupados roubando o pouco que as viúvas têm. Jesus declara que eles serão julgados com maior severidade. Depois de ver Jesus enfrentando a arrogância e a ganância dos líderes religiosos, Marcos nos leva para um canto silencioso do templo para observar uma das cenas mais belas do Novo Testamento. Jesus está sentado diante da caixa de ofertas, observando as pessoas ofertando, considerando a motivação e o coração de cada uma delas. Ele não olha o valor da moeda, ele olha o valor do sacrifício. Muitos ricos davam grandes quantias, mas em meio ao espetáculo da religiosidade, surge uma figura silenciosa, uma viúva pobre. A palavra grega usada aqui para pobre descreve a pobreza absoluta. Descreve uma pessoa tão pobre que precisa se curvar ou mendigar. É a pobreza que não tem recursos próprios. Com as mãos calejadas, ela deposita apenas 2 pequenas moedas de cobre chamadas lepton. Como Marcos escreve para um público romano, ele faz questão de esclarecer que as 2 moedas correspondiam a um quadrante, que era a moeda romana. Aquelas 2 moedas não compravam nenhuma refeição completa. Era o mínimo do mínimo para a sobrevivência imediata.
Ao dar as 2 moedas, ela estava dando a sua única chance de ter uma pequena refeição ou um lanche naquele dia. Para o mundo, aquilo não pagaria sequer um pão, mas para Jesus, aquela foi a maior oferta do dia. Jesus chama a atenção dos discípulos para aquele ato, pois quer que eles vejam o que realmente tem valor para Deus. Ele diz que ela deu mais do que todos os outros, pois deu tudo o que tinha para viver. Para Jesus, a viúva é a maior mestra deste capítulo. Enquanto os outros discutiam política ao perguntar sobre impostos, discutiam teologia ao perguntar sobre a ressurreição e discutiam sobre lei e os mandamentos, aquela viúva não discutiu ou questionou, mas praticou o maior mandamento. Amou a Deus de todo o seu coração e com todas as suas forças, entregando até o seu último centavo. O capítulo nos deixa esse desafio. Nossas ofertas a Deus têm sido o que sobra do nosso tempo e dos nossos recursos, ou tem sido como a daquela viúva, uma entrega total de quem somos? Que o exemplo dessa viúva nos inspire também a fazermos uma entrega total de tudo que somos e temos. Nos vemos amanhã aqui no Canal Bendito, o nosso canal de Fala Fácil. Até lá!